têm tanto apego a ponto de estranhamente deixar aberto em suas casas como se fosse móveis. Não sei de onde tiram essa superstição de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. Vai fazer isso. Mas cada um com suas crenças. Nesta noite, eu serei bem apologético. Irei aqui expor, defender minha fé de acordo com argumentações bíblicas. Salmo de Davi, Salmo número 23, por enquanto, os versos do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou como está no original, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por enquanto, até aqui. Pode se assentar, dando glória. Aleluia! Glória. Como foi dito, o Salmo 23 é um salmo muito especial. Existem várias categorias de salmos. Existem os salmos de adoração, que são salmos que são voltados para elogiar ao Senhor. Existem os salmos de degraus, em que já envolve todo um contexto histórico de Israel, pois quando Israel estava voltando do cativeiro babilônico, a cada pisada, a cada degrau, durante a caminhada, durante a viagem deles até Sião para adorar ao Senhor, durante essa trajetória, eles tiravam lições preciosas de como se relacionar com o Senhor. Então ficou conhecido justamente como salmos de degrau ou salmos de peregrinação. Existem também os salmos pregatórios, que são salmos em que o salmista deseja que o Senhor os livre das mãos de algum inimigo. Mas o Salmo 23, ele é tão especial que até hoje muitos teólogos têm dificuldade em classificá-lo em alguma dessas categorias, como um salmo de adoração ou um salmo de degrau. Parece que tem alguma coisa diferente nesse salmo. E de fato tem. Porque o Senhor, em cada um dos versos, ele desempenha um papel diferente. Como assim? Muitos já sabem o Salmo 23 de cor e podem falar, mas Gabriel, eu já li o Salmo 23 inteiro e o nome de Deus não aparece em todos os versos. Eu posso dizer que sim, o Senhor aparece em todos os versos. Salmo 23. E eu falo versos porque salmos são inários de Israel. E por ser inário, a gente trata como estrofe e não como versículos, como textos de um livro. A gente fala que são justamente versos. Mas durante a mensagem os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Por enquanto, dos versos do 1 ao 2. O Senhor é o meu pastor.
pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nesse contexto, Davi, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas de seu pai Jessé. Davi morava em um ambiente bastante hostil, em que até mesmo os irmãos tinham dificuldade em se relacionar bem com ele. Enquanto isso, Davi era temente ao Senhor e fazia de tudo para cuidar de cada uma das ovelhinhas de seu pai. Porém, para cuidar de ovelhas, demanda bastante saúde física, bastante saúde mental, para ficar dia após dia debaixo do sol, se esforçando ao máximo para poder alimentar, para poder cuidar, para poder prover recursos para cada uma daquelas ovelhinhas. Mas interessante que Davi, ao mesmo tempo que ele se esforçava tanto para poder cuidar das ovelhas de seu pai, Davi também se via como uma ovelha. Só que ele se via como a ovelha do Senhor. Ele sabia que tinha um pastor, que era o Deus de Israel, que podia prover qualquer recurso a hora que ele necessitava. Por isso que Davi, ele não tinha problemas em se preocupar na questão de recursos, pois ele sabia que o Senhor podia prover a qualquer momento. Aleluia. Não é à toa que lá no Salmo 37, até mesmo trata desse assunto, de pessoas que não entenderam quem é o Deus da vida delas e fica com inveja do ímpio. Vê o ímpio prosperando, vê o ímpio com muitos recursos e questiona: mas Deus, e eu? E eu, Senhor? O Senhor não me vê? O Senhor não vai prover na minha vida? E o Salmo 37 fala: confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Não precisa ficar se preocupando com os recursos. Não precisa ficar tendo inveja do ímpio. E Davi entendia que ele tinha um pastor para isso. Davi, ele entendia uma coisa: pode faltar tudo na minha vida, só não pode faltar o pastor. Aleluia. O maior pastor não pode faltar, porque ele que podia prover tudo o que eu precisava. Aleluia, Jesus. Isso é o que aquele jovem conseguia compreender. O Salmo, mas não compreende muito bem o que está ali na Escritura, o que está ali na letra. Não consegue meditar, compreender. Porque afinal, quais são as características de uma ovelha? Uma ovelha, ela fica desnorteada, sem uma liderança, sem um norte. Uma ovelha se assusta muito fácil. Uma ovelha, ela ouve, reconhece a voz do pastor dela. E quais são as características de um pastor? O pastor apresenta liderança sobre a ovelha. Aleluia, Jesus. O pastor não somente cuida, mas ele tem discernimento do cuidado. O pastor, ele entende que cada ovelhinha, por mais que todas tenham problemas, nenhuma vai apresentar o mesmo problema. Então não adianta ele ofertar a solução para um e achar que essa solução vai servir para outra, porque o problema de um é diferente da outra. O remédio de um não vai servir para outra. O recurso que você ofertou para um, para outra não vai servir. É todo
cuidado, é toda uma sensibilidade Aleluia, que o pastor tem na hora de analisar, de cuidar da ovelha, de exercer o seu papel na vida dela, até mesmo de dar a sua vida por aquela ovelhinha. Características de uma ovelha, características de um pastor. Lá em João capítulo 10, Jesus ele fala: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará no aprisco, sairá e encontrará pastagem. E não é qualquer pasto, são pastos verdejantes. aleluia, Jesus. Mas você não vai sair sozinho do aprisco para ser comida de lobo. Você vai sair acompanhado do pastor. Essa aqui é a grande diferença. Se você está em um aprisco que não oferece paz, desconfie se vem de Deus. Aleluia, Jesus. O aprisco que vem de Deus oferece paz. Que não vai ser a ausência de problemas, mas a presença dele em meio aos problemas, em meio aos lobos. Aleluia, Jesus. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola. Tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. O pastor deixou as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. E talvez as 99 até reclamem: poxa, o pastor me abandonou. O pastor não quer mais saber da gente. O pastor foi atrás daquela ali. Mas espera aí. O pastor, antes de ir atrás da ovelha que pode virar comida de lobo, te deixou a salvo dentro do aprisco. Te deixou em segurança. Não te largou. Não te deixou de qualquer maneira. Ele sabe o que está fazendo. Por isso que eu falo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso maior pastor. Aleluia. Pastor que está sempre cuidando de nós. Em todos os momentos. Sabe as vezes que a gente está triste, está chorando tanto, e de repente a gente percebeu que parou de chorar do nada, entre aspas. É Deus nos colocando no colo dele e dizendo: estou aqui cuidando de você e você nem sequer percebeu. Mas você está aqui nos meus braços. Aleluia! E às vezes a gente é ingrato em não perceber isso. Que em todos os momentos o maior pastor está cuidando da gente. Aleluia, Ele Jesus. sabe o que está fazendo. Em nenhum momento ele abandona. Aleluia, Jesus. Quando falamos, o Senhor é o pastor, nada me faltará, muitas das vezes já vão relacionar essa passagem logo a dinheiro, vai faltar dinheiro. Não é só dinheiro, não. É ofertar cuidado, carinho, amor, vigor. Várias coisas relacionadas ao nosso bem. E o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. Senhor, meu pastor, de nada tenho falta. Aleluia, Jesus. É por isso que nesses versos 1 e 2, o Senhor ele é tratado como Jeová Jireh, o Deus
da provisão. O Deus que provê as suas necessidades. Vamos lá no verso 3, que diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. No verso 3, Deus já é tratado como Jeová Shalom, o Deus da paz. Aqui Davi já declara: por muitas das vezes passo por problemas, vivo em um ambiente familiar hostil. Pode vir até mesmo situações em que a minha alma fica atribulada, mas é o Senhor que refrigera a minha alma. Aleluia, Jesus. Porque mesmo diante de aflições, de perseguições, de afrontas, é o Senhor que dá o escape. É o Senhor que sustenta, que dá vigor, que dá força para continuar, para ficar de pé. Em dias que a gente até mesmo fala: Senhor, estou cansado. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou sendo tão afrontado que por mim o Senhor voltava hoje. Maranata, Senhor Jesus, volta hoje porque eu não estou aguentando mais. No dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, está lá nós de pé de novo. Como é possível? É o Senhor nos levantando pela mão direita. Aleluia, Jesus. É o Senhor sendo a nossa estrutura em todos os momentos. Aleluia. Apesar de qualquer tribulações. Até porque Jesus nunca mentiu. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É por isso que nós temos o Espírito Santo, que nos fornece a paz, que excede todo entendimento. E quando falamos que o Espírito Santo excede, tem a paz que excede todo o entendimento, é justamente nos momentos que nosso coração está tão perturbado, está com labirintos tão caóticos dentro de nós, que vem uma paz inexplicável, uma paz sobrenatural, que a gente se pergunta: como eu estou tendo paz em meio a essa tribulação? Como? É o Senhor cuidando de nós em todos os momentos. Somente o Senhor pode fazer isso. Porque a mente ociosa maquina o que é desnecessário. E o coração concorda. É como um piso ensaboado que escorrega os seus passos e desliza os seus caminhos. Mas nós temos o Espírito Santo para acalmar nossos corações em várias situações. Eu posso até mesmo dar um testemunho de uma situação em que foi o agir de Deus puro. Atualmente eu tenho ali no meu celular, e assim, eu contando agora, pode parecer um pouco engraçado, mas no dia que eu consegui o meu celular atual, eu tive a façanha de estragar meu celular no meu primeiro dia. Não tem aquela gavetinha onde coloca a chavinha para sair o chip? Então, no meu primeiro dia, eu acabei enterrando aquela gavetinha ali. Por incrível que pareça. E aí eu pensei: e agora? Ora, a garantia não vai cumprir, porque foi um dano causado por mim, consumidor. Porém, assim, eu fui na loja para pedir alguma
quarto. Então eu fui na loja e a funcionária de lá, sem ela saber que eu tomo remédios controlados para ansiedade, eu contei o que houve para ela, assim, contei bem tranquilo para ela, que ela foi e explodiu. Ela falou assim, em todos esses anos, eu nunca ouvi uma história tão absurda, e ela foi e começou a gritar comigo. E começou a gritar comigo, e aí a ansiedade atacou na hora. Eu comecei a sentir um zumbido estranho no ouvido, a minha visão ficou embaçada, fiquei tonto. Eu quase desmaiei ali à frente dela, só que eu fui e me apoiei naquela vitrine, assim, fiz assim, né? Aí a mulher continuou gritando. Aí quando ela parou de gritar, eu fui para fora da loja, que fica em Campo Grande. Aí eu fui e me assentei naqueles bancos ali, em frente ao calçadão. Eu fiquei 10 minutos ali. 10 minutos ali me acalmando. E eu fui e orei a Deus. Falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Acalma meu coração. E agora? E ali, passando 10 minutos, orando. E aí a resposta veio mais rápido do que eu pensava. Deus é lindo. Eu estava ali, e aí de repente passou um amigo ali que eu não via desde o ano passado, esse amigo. E ele falou assim, Gabriel, quanto tempo? O que está fazendo aqui? Eu fui e expliquei a minha situação para ele. E como ele é dono de uma loja de conserto de celular, ele falou assim, Gabriel, ano passado, como você me ajudou muito, vão lá na loja que eu conserto isso aí de graça para você. E ele consertou em 5 minutos. Agradeci a ele, mas dei a glória a Deus. Aleluia. O Senhor proveu todas as minhas necessidades. O Senhor Olha, aqui cola. tem momentos que estamos no maior desespero, está um caos, a gente acha que está sem saída. O Senhor vai lá e provê. O Senhor vai lá e envia alguém para poder te ajudar. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. O Senhor é meu pastor. De nada tenho falta. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus que eu sirvo. E mais interessante ainda no verso 3, é que ele inicia, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E o que são as veredas da justiça? Isso aqui. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é a vereda da justiça. O caminho da justiça. As escrituras. O caminho que Ele quer que a gente ande é em santidade. Aleluia, Jesus. E a gente consegue andar no caminho do Senhor sozinho? Claro que não. Aqui mesmo para ler a Bíblia, a gente tem que ter a luz do Espírito Santo para compreender o que está escrito aqui. Aleluia, Jesus. Para a gente entender o mistério da palavra. A vereda da justiça é o Senhor que ilumina. Aleluia, Jesus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor, que é mais doce do que o mel e muito melhor do que o ouro. É a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus.
Eu amo a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas não adianta eu simplesmente ler essa palavra. Preciso meditar nela e ser guiado por ela. E é exatamente por isso que Davi, ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Davi falando aqui: se eu consigo fazer alguma coisa nessa vida, não é porque eu sou bonzinho, não. É por amor ao nome dele que eu consigo fazer qualquer coisa. É por amor ao nome dele. Tem gente que se acha tão autossuficiente que acha: eu consigo fazer sozinho. Deus, se eu faço alguma coisa, é porque eu sou o cara, eu sou bonzão. Ah, mas não é mesmo. É por amor ao nome dele. Aleluia, Se ele faz alguma coisa, não adianta eu ficar cobrando ele e falar: Deus, e aí, Deus? Eu fiz tua obra, e aí? Vai fazer ou não vai? Ah, o Senhor não nos deve nada. Tudo que nós temos, tudo que ele faz, é por amor ao nome dele. Aleluia. É graça, é misericórdia. aleluia, Jesus. E qual é a diferença entre os dois? A graça. É a bondade que eu não mereço. É a dádiva que eu nem merecia receber. Aleluia, Jesus. E a misericórdia? É quando eu não recebo o mal que eu merecia receber. É quando eu não sou punido da maneira que eu deveria ser punido. Aleluia, Jesus. E aí que o Senhor entra com a compaixão, com a misericórdia. Não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque ninguém aqui é bonzinho, não. É por amor ao nome dele. Aleluia, Jesus. Vamos lá. No verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. O Senhor é perfeito. O Senhor nunca vai jogar em nós algo maior do que nós vamos aguentar. Porque o fardo dele é leve. O jugo é suave. Nós não servimos a um Deus sádico que tem prazer em nos ver sofrer. De forma alguma. Exatamente por isso que aqui no verso 4, que lindo, Deus, ele é tratado como Elohim, o Deus que está no controle. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está falando de uma intimidade profunda com o Senhor, em que você está tanto no vale quanto no deserto. Você ainda continua com um olhar fixo no Senhor. Você continua enxergando o lado bom das coisas. Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Meus irmãos, confie no Senhor. Não ande, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas ande no caminho da retidão. Reto. Porque o Senhor está contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja no deserto, Aleluia. em nenhum momento, seja na tempestade ou na paz, Ele vai te abandonar. Aleluia, Jesus. O Senhor é o seu pastor que está sempre cuidando de você. Glória a Deus. Aleluia. Ele é Elohim. Ele está no controle. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ai, meu Deus. Glória, Senhor. Jesus Cristo,
Lá em João 14 ele fala, ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E é muito interessante ele falar que ele é o caminho e não um dos caminhos. O caminho. Tem gente que prefere perder a batalha. O atalho, muitas das vezes, pode até ter um caminho mais curtinho, mas vai ter várias armadilhas no caminho que vai te matar. O caminho pode ser longo, mas é certeza que vai chegar. Aleluia. Que vai chegar do outro lado. Até mesmo quando for para pensar em parar, é o Senhor que vai refrigerar a sua alma. Quando o seu corpo pensar em parar, você vai lembrar que é na sua fraqueza que o poder dele vai se aperfeiçoar. E que a graça dele te basta. A graça vai te bastar. Isso é maravilhoso. E ainda lá no verso 4, ele fala, Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Deus já é tratado como Jeová Rafá, o Deus que cura, ou até mesmo El-Caná, o Deus zeloso, porque a vara e o cajado são ferramentas de orientação e proteção. E eu sei, o tratamento do Senhor muitas vezes dói. Dói muitas das vezes ser tratado. O pastor muitas das vezes ele mesmo quebra a perna da ovelhinha para colocar no ombro e levar de volta para o aprisco. Só para ela não precisar ter que desviar de novo. E tem gente que vai questionar, Senhor, tu sabe mesmo o que está fazendo? Senhor, eu acho que o Senhor não sabe tratar direito, porque está doendo demais. Tem gente que vai achar que sabe mais do que Deus, só porque está doendo. Vai falar, Senhor, eu não preciso que o Senhor faça mais nada comigo, porque está doendo. Mas aí fica a questão. Deus sem nós continua sem Deus. E nós sem Deus não somos nada. Quem vai perdendo é nós. Porque o Senhor ele sabe muito bem o que está fazendo. Lá em Marcos capítulo 2, acontece uma passagem muito interessante, em que havia um paralítico sendo carregado por 4 amigos. E esses 4 amigos descem ele por um telhado, aonde Jesus estava dentro de uma casa, operando muitos milagres ali. E quando aquele homem desceu, Jesus elogiou a fé deles. O interessante é que Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas ali começaram a achar que Jesus estava louco. Acharam que Jesus não sabia o que estava fazendo. Pensaram, se arrazoavam em seus corações. Ué, o cara quer andar. E Jesus está falando, perdoados estão seus pecados? Quem esse cara pensa que é para dizer que perdoa alguém? Se somente Deus pode perdoar. Acharam Jesus de louco. E atualmente, a medicina acabou descobrindo algo que Jesus já mostrou há milhares de anos atrás. Por quê?
muitos médicos começaram a estranhar alguma coisa. Eles perceberam que estavam tratando de gente com vários problemas cardio, respiratórios, problemas com enxaqueca. E estavam fazendo o seguinte: estavam curando os pacientes, dá alta, volta para casa, e depois os mesmos pacientes voltam tudo de novo. E ficava nesse vai e volta, vai e volta. E os médicos não estavam entendendo. Quem estava agindo? Não entendiam. Até que vários médicos, os psicólogos, eles se juntaram e descobriram algo que Jesus já tinha feito já há muito tempo. Eles perceberam o seguinte, nessa união. Perceberam? Olha só. Olha só. O problema, médicos, é que vocês estão curando o problema físico deles. A questão é que essas pessoas estão com problemas mal resolvidos dentro do coração, com falta de perdão, problemas em casa, e isso gera problema no coração, problema na respiração, dores de cabeça. Então, enquanto essas pessoas elas não tiverem um alívio na alma delas, você pode dar o remédio que for. Elas vão receber alta e vão voltar para o seu consultório, para o seu leito, infinitas vezes. Porque o problema está na alma, está no coração. Problemas mal resolvidos. E Jesus, já sabendo disso, chegou para aquele paralítico, sabendo que ele tinha algum problema mal resolvido no coração. Jesus sabia. Olha só, se eu curar primeiro as pernas dele, esse problema no coração, esse problema mal resolvido na alma dele, vai fazer ele ficar de novo um problema físico. Então Jesus chegou para ele e falou: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. E aí depois Jesus falou: para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra, pega o teu leito, levanta e anda. Acharam Jesus de louco. Achavam que ele não sabia o que estava fazendo. Questionaram o tratamento do Senhor. Mas ele sempre soube o que estava fazendo. Muitas das vezes, o tratamento de Deus pode doer, pode parecer questionável. Mas o Senhor, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Aleluia. Sabe qual é a nossa necessidade? O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Vamos lá para o verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aqui Deus ele já é tratado como Tsidkenu Yahvé, o Deus da justiça. Porque mesa aqui aponta para honra e justiça. E não está falando de uma mesinha com alguns pratinhos de comida, não. Está falando de um banquete. E muito menos está falando de vingança. Não está se referindo àquela música Sabor de Mel, que fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Não está falando dessa palhaçada, não. Mas está falando de honra. Está falando de Jesus. De Davi. Se assentar à mesa, em volta, os inimigos, vendo o quanto o Deus de Davi proveu na vida dele.
Quando Deus Davi é alguém que honra. É por isso que ele fala: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E assim os inimigos vão ver quem é o Deus de Israel. É algo muito lindo. E que vai totalmente na contramão do Evangelho. Desculpa, que vai totalmente na contramão do mundo. Mas vai no sentido do Evangelho. É exatamente isso. E fala: unge minha cabeça com óleo. Havia todo mundo batendo a cabeça por aí, por se sentir incomodado. E o pastor tinha que jogar óleo em cima dessas ovelhas para poder tirar essas moscas, tirar essas larvas. E o que são essas moscas hoje? Pregações estranhas. Pregações estranhas que nos fazem questionar quem é o Jesus que servimos, quem é o Deus que servimos. Pregações que nos fazem criar na nossa mente um Jesus que não está na Bíblia e nos faz bater a cabeça por aí. E depois dá problema para a nossa liderança tirar os carrapichos. Hoje, essas são as moscas. Nós estamos aqui lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3, Paulo fala para Timóteo: haverá um tempo em que as pessoas sentirão comichões nos ouvidos. Vão preferir sentir cócegas nos ouvidos. Vão ajuntar seus mestres preferidos para que possam ouvir somente as pregações que eles querem ouvir. E infelizmente, esse tempo já chegou e muitos não perceberam ainda. Se a gente prega aqui, se arrependa, renuncie a essa vida, a pessoa vai falar: não quero ouvir isso. Então essa pessoa, ela vai achar algum mestre, algum pregador que ministre o que ela quer ouvir, que vai ministrar: você vai ser rico, você vai ser demais, você vai ser o maior do mundo. Infelizmente, esse tempo já chegou. São as moscas que vai bater a cabeça por aí. Aleluia. Vamos lá, para finalizar, o último verso, o verso 6, que diz o seguinte: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui Deus já é tratado como chamar. Deus presente. E quando a palavra fala que todos os dias da minha vida, ou longos dias, Davi está falando de dia sem fim. Davi está falando: eu não quero ficar na casa do Senhor não somente um dia, nem dois, nem três, mas quero ficar todos os dias na casa do Senhor, todos os dias na presença dEle, todos os dias, porque o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não quero ser interesseiro de somente receber recursos do Senhor, provisão dEle, e não vir para a casa do Senhor agradecer. Quero ficar todos os dias na casa do Senhor, longos dias sem fim. E a misericórdia, a bondade dEle me seguirão todos
os dias. É por isso que eu gosto muito de uma música, de um louvor, que diz: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Porque aquele que já provou, que já experimentou da presença de Deus, não quer viver em outro lugar, não quer viver outra coisa. Quem já teve um encontro com Deus, que já teve um encontro com Jesus, não quer mais nada. Somente usufruir da presença do Espírito Santo. E por isso, muitas das vezes, até louvamos. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Ficar sempre na presença do Senhor. Mas tem uma condição. É se a bondade e a misericórdia, mas somente se eu for ovelha e não pode diante da face do Senhor. O Senhor não quer bode, Ele quer ovelha. Aleluia. E aí sim, a bondade dele irá te acompanhar até a eternidade, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, em nome de Jesus, e eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai amado, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é Deus que governa essa terra com Tua mão forte.